No próximo capítulo de Terra e Paixão, Irene vai voltar com tudo para a casa dos La Selva, conseguindo inclusive reatar o seu casamento com Antônio, depois de seduzir o pai de Petra, o levando para a cama. Porém, o reinado da Poderosa vai acabar de um jeito bastante inesperado e Irene receberá o pior dos castigos até agora. Marino vai descobrir de quem é o tapete em que Sidney estava enrolado e ao ir até a casa de Tadeu, duas pessoas poderão ser presas. Petra vai conversar com sua mãe e deixará Irene em choque ao fazer uma revelação sobre o dia do crime cometido contra Agatha. E ainda, depois de passar muito mal e fazer um novo ultrassom, Aline acabará descobrindo que o que tem dentro de sua barriga não é só um bebê. Mas o problema maior virá quando Antônio descobrir que vai ser avô dos filhos de Caio, tomando uma atitude surpreendente. Mas antes de continuar, se possível, deixe seu like, inscreva-se no canal e me conte aqui embaixo nos comentários de que cidade você assiste a novela. Agora voltando ao resumo, tudo deve acontecer durante o jantar dado por Antônio apenas para os amigos mais próximos, incluindo Gladys e Tadeu. Irene vai acabar aparecendo na festa, deixando Antônio bastante irritado, e mesmo depois da visita carinhosa dela no hospital, ele vai dizer: "Quem te deixou entrar? Eu não te convidei." Irene vai ser afrontosa ao dizer: "Ué, eu achei que estivesse convidando todos para comemorar a morte da Agatha." Os convidados vão olhar espantados para Irene e ela vai dizer: "Que foi, gente? Não fui eu quem fez aquilo com ela, mas ela estava tentando matar o meu Antônio. Desejar ela bem é a última coisa que eu iria querer, mas fiquem tranquilos que eu não sou uma assassina." Antônio vai chamar a esposa para o escritório dele, onde ele pergunta: "O que você pensa que tá fazendo? Ainda dizer uma coisa daquelas na frente de todo mundo?" Irene responde: "Eu disse a verdade. E se quer uma confissão, não fui eu quem matou a Agatha. Eu estava a caminho sim dessa casa para fazer isso com o Ramiro. Mas quando cheguei, muita coisa já tinha acontecido." Antônio afirma: "Mesmo se tivesse sido você, eu confesso que eu tenho que te agradecer por ter tentado me ajudar todo esse tempo." Deixando Irene completamente chocada ao ser elogiada. A discussão entre os dois vai parar durante um beijo entre eles, fazendo ainda com que eles vão parar na cama do casal para ter um momento de amor bem quente. Em seguida, eles aparecerão juntos na cama, onde Antônio vai dizer: "O nosso encaixe é perfeito, Irene. A rosca e o parafuso." Os convidados devem ter ficado com a cara de tacho. Estavam certos de que ia rolar um pega pra capar lá no escritório. E no fim das contas, Irene estará muito feliz por ter se acertado com Antônio e vai dizer: "As pessoas adoram ver o circo pegar fogo. Mas o fogo pegou foi aqui, na nossa cama. Eu senti tanto a sua falta, Antônio, e eu sou um bicho chucro. Não tinha me dado conta da falta que você me fazia. Mas agora parece que está tudo bem." O casal vai combinar de apagar o passado, voltando a ficar juntos, e Irene acabará confessando: "Sabe, Antônio, mesmo depois de tudo que passamos, a gente nasceu para ficar juntos. E assim vai ser até que a morte nos separe, como juramos no nosso casamento." Em seguida, os dois vão descer para o jantar novamente, onde todos ficarão bem confusos
ao verem que o casal de vilões se juntou novamente. Enquanto isso, Petra já estará mais do que desconfiada de que a sua mãe possa estar envolvida na morte de Agatha e decidirá ir até Irene para conversar pessoalmente sobre o assunto. A mocinha deixará claro nesse momento de que ela e Luigi são inocentes e que, apesar de terem visto uma coisa bem suspeita na noite do crime contra Agatha, eles não sabem quem exatamente matou a vilã. Petra vai direto conversar com a sua mãe, onde ela pergunta: "Mãe, me conta a verdade. Foi você? Você seria capaz de matar a Agatha para esconder um crime?" Irene fica em choque e pergunta: "O quê? Mas é claro que não, minha filha. Por que a pergunta?" E Petra fala: "Pode confiar em mim. Eu não deveria, mas eu estou do seu lado, mesmo se você tiver feito isso. A Agatha, ela contou para mim e pro Luigi que tinha uma revelação para fazer sobre um crime que você cometeu. Um crime imperdoável." Irene fala: "Minha filha, eu sei que eu posso confiar em você, mas é complicado. O que eu posso te dizer é que eu estava lá no dia e na hora do crime. Mas eu não posso ser envolvida nesse caso. Não posso. Então vou deixar a polícia fazer o trabalho dela." Deixando Petra ainda assim bastante curiosa sobre o caso de Agatha. A mocinha pergunta: "E o que a senhora foi fazer lá?" E Irene pergunta: "Eu prefiro esquecer esse assunto, Petra. Por favor, o que importa agora é que o seu pai está bem, muito bem inclusive, e se recuperando. Eu tenho esperanças de que agora a nossa família vai conseguir seguir em frente mais unida do que nunca." Mal sabendo Irene que Marino está prestes a colocar todo mundo na cadeia, o delegado vai receber o resultado da perícia do tapete em que Sidney foi enrolado e, para o azar de Tadeu, será fácil identificar quem comprou o objeto, já que será de uma marca bem específica. Marino irá descobrir que foi Gladys quem comprou e, ao ligar os pontos, se lembrando do dia em que Tadeu chegou em casa cheio de lama, Marino diz: "Não pode ser? Foi o Tadeu?" Ele então irá correndo até a casa do pai de Graça e, assim que encontrar todos na casa, ele diz: "Pro bem de vocês aqui, eu preciso saber quem foi que matou o Sidney." Nesse momento, Irene ainda não estará na casa e Gladys responde em choque: "O quê? Como assim? Do que é que o senhor tá falando, delegado? A gente nem sabia que ele tinha morrido." Porém, Marino repete: "Eu vou perguntar só mais uma vez, ou vai todo mundo pro Chilindró. Quem foi que matou o Sidney? E eu já sei que foi alguém dessa casa, porque tiveram a brilhante ideia de enrolar o corpo do sujeito num tapete que foi rastreado o local de compra no nome da dona Gladys." Tadeu fica completamente desesperado e, já aos prantos, ele vai dizer: "Eu desisto, eu me entrego. Foi a Irene que matou ele. Eu ajudei a enterrar, mas foi em legítima defesa dela. Ele apareceu aqui atrás de mim e acabou atacando a dona Irene." Marino fica em choque e Irene acaba aparecendo nesse momento, dizendo: "Mas o que tá acontecendo aqui?" Marino avisa: "Dona Irene, você e o Tadeu estão presos." A megera fica em choque, olha para Tadeu e pergunta: "Seu desgraçado, o que foi que você disse, Tadeu?" E Tadeu fala: "Eu não tive escolha. Ele já descobriu tudo por causa daquela droga de tapete." Irene olha para Marino e pergunta: "Marino, pense bem. Não faça isso. Eu agi em legítima defesa. Ele queria o meu dinheiro para fugir.
e queria me bater. Eu só me defendi. Era ele ou eu. E ele tinha uma arma. Eu só consegui alcançar uma faca. O delegado fala: Dona Irene, se você tirou a vida do Sidney, mesmo que foi para se defender, eu preciso que me acompanhe. Até porque vocês ocultaram o corpo e vão ter que responder por isso. Ela fala: se eu for presa, o que vai ser dessa casa? Eles não vão ter aonde morar. Pensa no seu filho, no Danielzinho. Mas Marino ainda assim vai afirmar: é a lei, Dona Irene. Vocês dois terão que ser presos. Eu não posso levar vocês agora sem um mandado. Então dá tempo de vocês buscarem bons advogados. Mas eu vou voltar. E acho bom vocês não fugirem. Irene vai ficar furiosa em ver que está ferrada e diz: isso não vai ficar assim. O Antônio não vai me deixar naquela cela nem por um dia. E você sabe que não se deve desafiar o Antônio. Deixando Marino pensativo. E enquanto a mãe de Petra se dá mal, indo presa com Tadeu, Aline vai passar muito mal depois de enfrentar Antônio. E ao acabar desmaiando de raiva, Caio vai levar a sua amada para fazer um novo ultrassom. Ao chegar na clínica, a médica começará a analisar a barriga de Aline e Caio pergunta: e então, doutora, tá tudo bem com o nosso filho? Isso não é normal, não é? E a médica fala: só um segundo que eu quero ter certeza se o que eu estou vendo está certo mesmo. Até porque é estranho eu não ter conseguido ver isso aqui antes, durante o outro ultrassom. Aline começa a ficar preocupada e pergunta: ai, doutora, não fala isso não que eu já fico nervosa. Tá tudo bem com o bebê? Aconteceu alguma coisa com ele? A médica afirma: me perdoe, é que não é comum isso passar assim despercebido. Eu peço desculpas mais uma vez. Mas é que, na verdade, você não tá esperando um bebê. A Aline acha muito estranho e a médica continua: você, na verdade, está esperando 2 bebês. 2 lindos bebês. São gêmeos. E isso pode acabar gerando um desconforto maior. O que é normal, já que é a sua primeira vez gerando 2 vidas dentro de você. Aline vai ficar bastante surpresa e Caio vai comemorar dizendo: mais um? Oh, meu pai, obrigado por me dar esse presente em dobro. Eu vou realizar o meu sonho de ser pai e ainda vão ser 2 crianças. Mas e o resto, doutora? Tá tudo certo? E ela responde: tá sim, mas de qualquer forma, é sempre bom ficar atentos a qualquer sintoma estranho. Aline não conseguirá conter a sua alegria, saindo do consultório e dizendo: meu Deus, Caio, que loucura! 2! E agora? E Caio responde: e agora que eles venham com muita saúde, porque amor a gente tem de sobra. Porém, o perigo também vai dobrar de tamanho, já que a fofoca vai se espalhar até chegar no poderoso chefão. Antônio vai acabar descobrindo através de Franco, durante uma conversa informal no banco, que Aline está grávida e esperando gêmeos. O fazendeiro não vai gostar nem um pouco e vai dizer: agora vai me explicar direito. Como é que ficou sabendo? Quem te falou essa história? Ou é boato? Franco percebe o grande erro que cometeu e conta: eu acabei de saber pela Laurita. Ela estava no hospital a trabalho e viu o Caio lá com a dona Jussara. A Laurita conversou com o médico e parece que a Aline se sentiu mal e foi até o hospital. Mas olha, não precisa se preocupar. Já tá tudo bem com os seus netinhos e com a Aline também. Ela deve tá tendo alta agora. Antônio vai fingir simpatia, mas correrá para a sua casa
onde ele vai gritar de ódio, dizendo: Não pode ser! Eu não posso ter netos, filhos dessa mulherzinha! Eu tenho que fazer alguma coisa! Eu tenho! Irene, que estará chegando para pedir ajuda para Antônio para escapar da prisão, vai ouvir o fazendeiro gritando e vai dizer: Meu Deus, Antônio, o que foi que aconteceu? E Antônio responde: Você não vai acreditar, Irene. É aquela desgraçada da viúva. Você acredita que ela tá grávida do Caio? E que pra piorar, ela tá grávida de gêmeos? Eu preciso dar um jeito nisso. Preciso fazer alguma coisa. Irene repreende, dizendo: Isso não, Antônio. Eu sei que precisamos recuperar aquelas terras, mas fazer mal a 2 bebês inocentes? Com isso eu não posso e não vou te apoiar. Como mãe, eu sei a dor que é perder um filho. 2 então? E Antônio responde: Calma, eu não vou fazer nada. Não vou fazer mal nenhum. Só quero dar um jeito de, depois de nascidos, afastar esses bebês da mãe deles, para eles nunca saberem de quem são netos. Irene vai aproveitar e vai dizer: Antônio, agora eu tenho um problema bem maior e preciso da sua ajuda. O fazendeiro pergunta sobre o que seria e Irene vai contar: Eu vou ser presa porque eu matei o Sidney. A megera vai contar toda a história se passando por vítima em legítima defesa e vai fazer Antônio acreditar que Sidney estava atrás de Tadeu. Antônio fala: Você é minha mulher e faz jus ao seu lugar como uma lacelva. Se matou ele, foi para se defender, em legítima defesa. Você não tem que ser presa coisa nenhuma. Eu vou resolver isso e vou conversar com o Silvério para ele te ajudar. Pode deixar comigo que aquele delegadozinho ainda vai entender de uma vez por todas com quem é que ele tá mexendo. Deixando Irene mais aliviada ao ver que agora que ela voltou com Antônio, ela finalmente está protegida para não ser presa. E tem mais novidades de Terra e Paixão. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo agora na tela. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma notícia da sua novela favorita.